Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da EMESCAN do ano de 2008. É uma questão bem antiga, né? Eu acho que tem mais, quase 20 anos essa questão, mas ela é uma questão bem interessante, né? Porque a gente está habituado a fazer questões aí de isomeria, mas a gente nunca, às vezes, teve essa perspectiva de questão. Então, vamos aqui comigo, vale a pena a gente resolver essa questão, por mais que seja antiga. Para se determinar se três hidrocarbonetos eram ou não isômeros entre si, determinou-se as massas de hidrogênio e carbono em diferentes massas desses compostos, obtendo-se os resultados expressos na tabela abaixo. E aí, ele traz três compostos, traz a massa de cada um desses compostos, e aí ele coloca assim, massa do hidrogênio e massa do carbono. Então, a gente supõe que cada composto desse só tem carbono e hidrogênio, ponto. Né? Se ele traz só a massa dessas substâncias, então basicamente é isso. Com base nos resultados apresentados acima, pode-se afirmar que, aí ele começa a comparar 1 e 2, ou 1 e 3, ou 1, 2 e 3 são isômeros e tal. Como é que a gente vai proceder aqui? Para a gente verificar se dois compostos são isômeros, a gente pode fazer isso pela massa, pela razão entre a massa dos átomos. Como assim? Vamos raciocinar aqui comigo. Pensa comigo aqui, a seguinte forma. Digamos que a gente tenha um C4H8. Tu concorda comigo que se eu falar assim, esse cara é isômero desse cara aqui, de cara tu vai falar que não, porque eles têm elementos químicos em quantidades diferentes e, consequentemente, fórmula molecular diferente. E para o cara ser isômero, né, ele tem que ter mesmo a fórmula molecular. É um dos critérios para que ele seja isômero. Independentemente se ele é isômero plano, se é isômero geométrico, se é isômero óptico, não interessa. Né? Ele tem que ter a mesma fórmula molecular, certo? Então, esses caras não são isômeros desse jeito aqui, não. Mas agora se eu falar assim, ó, C4H8, são isômeros? São isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular. Então, tu concorda comigo que se por acaso eu pegar esse número de hidrogênio, a massa no caso, e dividir aqui pelo número de carbonos, no caso a massa, obviamente vai dar a mesma massa do hidrogênio dividido pela massa do carbono? Porque são substâncias iguais, entre aspas, né? Numericamente falando, quando a gente pensa em número de átomos, consequentemente, fórmula molecular é igual. Então, numericamente é igual. Então, se a gente fizer a razão da massa do carbono para o hidrogênio para cada uma dessas amostras, por exemplo, aqui, se a gente fizer 0,08 dividido por 0,42, isso daqui vai dar 0,19. 0,12 dividido por 0,63, isso dá 0,19. 0,27 dividido por 1,26, isso dá 0,21. Aí eu vou te pergunto, quais são as amostras, os compostos que têm a mesma razão, a mesma divisão? Composto 1 e 2. Consequentemente, os compostos 1 e 2 são os únicos que são isômeros entre si. Então, o raciocínio é basicamente esse. Espero que você tenha entendido, compreendido, gostado dessa resolução. Porque se você gostou, para me ajudar, divulga para os teus amigos, né? Segue aqui no meu canal, porque aí a química acontece.